Quando Deus pronuncia a sua palavra de ordem, até o diabo lhe obedece. Olá pessoal, é com essas palavras que eu quero iniciar esse vídeo hoje, porque eu vou falar sobre isso. A palavra de ordem de Deus, o nosso Criador, o Deus Supremo, o Deus Único, o Todo-Poderoso. Quando Ele dá a sua palavra de ordem, ou melhor, quando Ele pronuncia a sua palavra de ordem, e tudo acontece como Ele quer. Ninguém jamais resiste à sua vontade em tempo algum. Então, nós devemos entender isso, porque Ele rege o universo dessa forma. Tudo funciona segundo a palavra de ordem de Deus, com um equilíbrio perfeito, sem falha alguma, sem erro algum. Porque tudo o que Ele fez com entendimento, segundo a palavra de sua ordem. Tudo foi estabelecido e criado da forma como Ele queria. Então, tudo o que nós vemos hoje, toda a criação que nós podemos ver, é tudo criado pela palavra de ordem de Deus. Isso você pode ler no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, e em outros textos das escrituras também que se referem à criação. Então, na questão de o diabo lhe obedecer, você pode ler no livro de Jó, capítulo 1. Porque tudo aquilo que o diabo fez com Jó foi porque Deus deu a sua palavra de ordem para que acontecesse assim. Então, essa é a verdade, essa é a realidade pura e simples, incontestável, que tanto você como eu devemos entender dessa forma. Não podemos, em tempo algum, ser insubordinados. Não podemos desobedecer a palavra de ordem de Deus, se ela for dada para você ou para mim. Não faça como Jonas fez. Não cometa esse erro. Então, nós devemos ouvir a palavra de ordem e obedecê-la e cumpri-la. Porque esse tem que ser o nosso procedimento para com o nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso, aquele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade, segundo a sua palavra de ordem. Estabelece todas as coisas. Então, nós devemos agradecer a Deus por Ele ter feito tudo da forma como nós podemos ver hoje. E dar glória a Deus por causa disso. Porque Deus falou e tudo passou a existir. É pela vontade dele que você e eu estamos aqui hoje, sem dúvida alguma. Então, eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras para falar um pouco sobre a palavra de ordem de Deus. E o primeiro texto que eu vou ler está no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 35, versículo 1. Então, eu vou ler aqui o texto, está escrito assim: Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Então, Deus deu uma palavra de ordem para que o povo de Israel cumprisse as palavras que Deus queria que eles cumprissem. Aí o resto do texto vai dizer quais são essas palavras, que eu não vou ler aqui porque o texto é muito grande. Mas já dá para perceber que tudo tem que acontecer segundo a palavra de ordem de Deus. Quando ele diz que essas palavras eram para que o povo cumprisse, eles tinham que cumprir à risca, obedecer.
Porque tem que ser assim. O povo de Deus tem que ser obediente a Deus que dá a sua palavra de ordem para cumprir algumas coisas. Coisas que vão ser boas, digamos assim, para o povo de modo geral, se o povo obedecer a palavra de ordem. Então, é isso que está escrito aqui, sem dúvida alguma. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro dos Salmos. Deixa eu achar aqui no livro dos Salmos. Salmos 147, versículo 15. Salmo 147, versículo 15. Salmo 147, versículo 15. Então, nós hoje vivemos na Terra, em toda a área continental da Terra, e até mesmo em algumas ilhas, enfim. Mas vivemos na área continental da Terra. E às vezes, até para a Terra, Deus envia a sua palavra de ordem. É isso que esse texto vai dizer aqui, esse versículo aqui do Salmo 147, versículo 15, onde está escrito assim, ó: Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Então, ele envia a sua palavra de ordem à terra, para que a terra possa funcionar segundo as suas ordens, segundo o que ele diz para acontecer. Isso entre os seres humanos, entre os animais, entre a vegetação de forma geral, enfim. Tudo funciona segundo as ordens pronunciadas por Deus. Pela palavra de ordem dele, tudo funciona com equilíbrio perfeito. Essa é a verdade que nós podemos ver. E quando você e eu virmos essa verdade com os nossos próprios olhos, devemos dar glória a Deus, porque é pela palavra de ordem dele que tudo isso acontece. Dia após dia é assim, pessoal. Então é bem claro, ó. Ele envia as suas ordens à terra, que é onde nós vivemos. E sua palavra corre velozmente. Então, a palavra de ordem dele corre velozmente por toda a superfície da terra, em todos os continentes, nos mares, nos céus, enfim, para que tudo funcione como ele quer que funcione. Ele é o que rege o universo dessa forma. Por isso nós devemos glorificar a Deus. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está também, que está no livro do profeta Jeremias agora. Jeremias, deixa eu ler aqui. Jeremias capítulo 47. Jeremias capítulo 47, versículo 7. Então eu vou achar aqui, ó. Está escrito assim, ó: Como podes estar quieta se o Senhor te deu ordem contra Ascalon e contra as bordas do mar? É para onde ele te dirige. Então, quando Deus dá uma palavra de ordem para você, para mim, para qualquer pessoa, para qualquer animal, para as ondas do mar, para os ventos, para o sol, para a lua, nada pode ficar quieto. Ninguém. Todos vão fazer aquilo que ele ordenou para que se fosse feito. Com certeza. Então o texto diz assim, ó: Como podes estar quieta se o Senhor te deu ordem? Quando Deus dá uma ordem, é preciso executar, é preciso praticar a ordem. E não podemos ficar quietos diante
de uma ordem de Deus. Não podemos se tornar insubordinados agora, desobedientes. Não, ninguém pode fazer isso. Porque, como eu já disse, quem jamais resistiu à sua vontade? Quando ele pronuncia uma ordem, a pessoa obedece. Qualquer pessoa obedece. Os animais também. Enfim, tudo está, ou melhor, tudo que acontece é porque Deus deu uma ordem para que acontecesse assim. Então, essa é a realidade. Como podes estar quieta se o Senhor te deu ordem contra Ascalon e contra as bordas do mar? É para onde ele te dirige. Então, a ordem é para que essa pessoa fosse para as bordas do mar, porque era para lá que Deus estava dirigindo ela. Porque a palavra de ordem foi dada para que isso acontecesse. Então, é assim que acontece na criação inteira, com certeza. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro de Amós. Deixa eu achar aqui. Amós, capítulo 9, versículo 3. Amós, capítulo 9, versículo 3. Aqui está aqui, ó. Vou ler aqui. Amós, capítulo 9, versículo 3. Se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-los-ei, e de lá os tirarei. E, se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordens à serpente, e ela os morderá. Então, até os animais, quando Deus dá a sua palavra de ordem, elas fazem o que ele mandou. E nesse caso aqui é esse, ó. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Então, isso acontece mesmo, pessoal. Porque a palavra de ordem foi dada. A serpente teria que obedecer, teria que morder esses homens que foram para as profundezas do mar tentando se esconder dos olhos de Deus. Então, quando Deus deu essa ordem à serpente, ela iria ir lá os morder. Sem dúvida alguma. Então, é assim que acontece. Quando Deus dá a sua palavra de ordem, até a serpente, que é um animal, obedece. Por quê? É uma ordem dada pelo Todo-Poderoso, nosso Criador, o Soberano. Então, quando a palavra de ordem dele acontece, a criação obedece ao seu Criador. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Jonas. Deixa eu passar algumas páginas aqui. Jonas, capítulo 2, versículo 10. Outra vez aqui, mais uma palavra de ordem para um outro animal, que não é mais uma serpente. Agora é uma ordem dada a um peixe. Então está escrito assim, ó. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, a palavra de ordem foi dada ao peixe que tinha engolido Jonas há alguns dias atrás, digamos assim. Ou algumas horas atrás, não sei. Mais ou menos o tempo. Mas, quando esse peixe engoliu a Jonas, por que o peixe engoliu Jonas? Porque
próprio Deus deu uma ordem a Jonas para ir pregar em Nínive. E ele quis fugir da face do Senhor, para outra direção. Aí veio esse castigo, digamos assim. Então, o grande peixe engoliu Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Aí aconteceu o que eu li aqui, ó. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então a ordem foi dada ao peixe para que ele fizesse isso. E o peixe foi lá e obedeceu essa ordem. Então, sempre que Deus dá a sua palavra de ordem, que pode ser para uma pessoa ou um animal, o homem ou uma pessoa ou um animal, ele obedece à ordem, sem dúvida alguma. Assim, a palavra de ordem de Deus é realizada. Sempre vai ser assim, nunca vai mudar, em tempo algum. Essa é a realidade, pessoal, que as pessoas têm que se conscientizar hoje. Porque hoje, infelizmente, a humanidade está muito rebelde, está muito insubordinada, está renegando o seu Criador, está muito, como é que eu posso dizer assim, está muito orgulhosa, digamos assim, e já não se importa com o Senhor, com o seu Criador. Então, essas pessoas, elas estão agindo errado, digamos assim. E agindo dessa forma, agindo de forma desobediente para com Deus, elas sofrem as consequências da sua própria desobediência. Os maus resultados que acontecem na vida dela é por causa disso. As más consequências que acontecem na vida dela é por causa disso. Com certeza. Então, não é algo bom para ninguém desobedecer à ordem de Deus, como Jonas fez aqui. Por consequência disso, o grande peixe o engoliu. Mas ele, no ventre do peixe, orou a Deus. E aí aconteceu, diz aqui, ó. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, é assim que acontece, pessoal, sem dúvida alguma. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Então, a palavra de ordem também vai ser dada ao Senhor Jesus para que ele possa voltar sobre as nuvens com poder e grande glória. O Senhor Jesus não vai vir por conta própria. Não. Ele vai vir quando Deus der a sua palavra de ordem para que isso aconteça. A volta do Senhor Jesus não será retardada, nem adiantada. Vai vir apenas, ou melhor, vai acontecer apenas quando Deus der a sua palavra de ordem para o seu filho, que obediente a essa ordem, vai voltar. É assim que vai ser. Então esse texto vai esclarecer sobre essa questão. Está escrito assim, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, o Senhor aqui é o Senhor Jesus, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, essa palavra de ordem será pronunciada por Deus, o Pai do Senhor Jesus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, para a volta do Senhor Jesus acontecer, é Deus que vai dar a palavra de ordem. Isso
é algo que está reservado pela própria autoridade de Deus, ao qual o Senhor Jesus vai obedecer. Quando Deus disser, pode voltar agora, ele vai voltar, ele descerá dos céus. É assim que vai acontecer. Não há dúvida disso. Então, a palavra de ordem é importante, pessoal. É algo sério. É tudo o que acontece no universo que Deus criou é a partir da sua palavra de ordem. E nós devemos agradecer a Deus por causa disso. Principalmente pelo fato de que a volta do Senhor Jesus, vai acontecer pela palavra de ordem que ele vai ouvir de Deus, para que assim ele possa voltar. Então, essa é a mensagem de hoje que eu queria deixar aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém.